dia, esse aqui é mais um vídeo desse canal Quase Morto. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre podcast, que é um assunto que eu queria fazer um vídeo há um bom tempo, mas eu fui enrolando porque eu não achava tão interessante. Mas eu tô sem ideia para outros vídeos, então infelizmente eu vou ter que falar sobre isso. E é um tema que ganhou muita atenção, principalmente em 2020, por causa da pandemia. As pessoas não tinham o que fazer, não tinham como sair, não tinham como fazer nada. Então, o podcast acabou sendo uma válvula de escape para pessoas se entreterem vendo pessoas conversando sobre qualquer coisa do tipo. E o maior expediente, o que mais trouxe popularidade para esse tipo de conteúdo, digamos assim, foi o Flow Podcast, que atualmente é o maior canal de podcast do Brasil, que começou em 2018, já tinha uma boa popularidade, mas realmente se consolidou agora em 2020 e 2021, mais ou menos. Então, eles trouxeram muita fama para esse tipo de conteúdo, então, obviamente, o conteúdo em si, pela grande popularidade que ganhou no Brasil, novas pessoas começaram a fazer também vídeos e canais sobre isso. Já era um assunto, no caso um tema muito popular na gringa, mas o estilo de podcast que sempre foi principal e que a maioria das pessoas faziam era um podcast com assuntos específicos, com tópicos montados, seja sobre anime, mangá, sobre o dia a dia ou qualquer coisa. Tipo, já existiam vários podcasts assim na gringa e também no Brasil. Mas aí o Joe Rogan, lá na gringa, criou um podcast que era mais livre, que você poderia falar com alguém de forma livre sobre qualquer tipo de assunto, sem nenhuma pretensão ou algo do tipo. E o Flow foi lá e aderiu desse estilo de vídeo. Então, outros podcasts que vieram recentemente também seguem essa mesma base. Trazer um cara que eles gostam ou querem conversar para fazer meio que uma conversa de bar, como os próprios dizem. Então, essa é a base do podcast atual. Uma conversa livre em que duas pessoas, geralmente no caso, conversam com um convidado ou algo do tipo. É uma ideia muito bacana. Eu amo podcast, eu sempre gostei dessa ideia porque eu amo conversa. O que eu mais gosto de fazer é conversar. Então, ver um tipo de conteúdo relacionado a isso e que tá dando certo, que tem muita gente fazendo, é perfeito pra mim, em base, em tese, é muito da hora. E eu amo, eu sempre ouvi o Flow desde o início, eu vi boa parte dos flows que tiveram. Então eu gosto muito deles e do podcast em si e dessa ideia que eles trouxeram aqui pro Brasil. Mas existe o grande problema de qualquer ideia que se prolifere, que é a saturação. É muito fácil, quando o conteúdo fica popular, as pessoas saturarem aquilo para ganharem views. Cada vez mais que algo fica popular, mais pessoas dão atenção e mais pessoas copiam ou fazem aquilo. Muitos podcasts surgiram no ano passado e até mesmo nesse ano, visando ter tanta popularidade como o Flow ou algo do tipo, querendo criar uma base também em meio a esse tópico que ficou tão popular no YouTube. E eu posso citar vários aqui, como o Cometa Podcast, o Mini Podcast, ou até mesmo o Podpah, que é o que mais ganhou destaque depois do Flow. Só que, quando você vai criar um conteúdo, você tem que, no mínimo, saber sobre aquilo. Você tem que saber fazer aquilo. Quando o Monark e o Igor criaram o Flow Podcast, eles tinham em mente que eles deveriam ser bons hosts. Eles tinham que saber conduzir uma conversa. E eles sabem, porque eles têm experiência no YouTube. O Igor e o Monark estão há muito tempo na internet, então eles têm uma experiência grande sobre criar conteúdo e conversar com pessoas sobre diversos assuntos. Mesmo que eles não sejam especialistas, principalmente o Monark, ele não é a pessoa mais inteligente do mundo, ele sabe questionar, ele sabe conversar, ele tem vários assuntos como base, ele tem um conhecimento mínimo sobre boa parte dos assuntos que podem ser conversados em um programa. Então, ele é perfeito para hostear um podcast, porque ele tem um conhecimento mínimo para conversar com boa parte dos convidados que eles forem trazer, sejam músicos, sejam canais de anime, sejam canais de jogos ou qualquer coisa do tipo, ele vai ter alguma base. Obviamente, você não precisa ser um gênio para hostear um podcast, mas eu acho que o mínimo é você ter conhecimento da internet ou ter conhecimento do trabalho do cara, ou no mínimo ter conhecimento sobre o mínimo de cada coisa, porque senão você vai ficar perdido. E é o que acontece com boa parte dos podcasts. A maioria das pessoas que abrem podcasts são amadoras. Geralmente são pessoas que querem começar nesse ramo, que não tem muita experiência. Então, obviamente, no início não vai ser a melhor coisa do mundo. Mas tem pessoas que não servem para fazer esse tipo de conteúdo. Tudo bem que eu sou a melhor pessoa para falar isso, porque eu sou péssimo em dicção e minha falha é terrível por causa do aparelho. Enfim, eu tenho vários problemas de fala. Mas eu acho que não se trata só sobre falar em si, mas conduzir a conversa. A maioria não sabe fazer isso. E o bom exemplo disso é o Podpah. O Podpah
tem quase 3 milhões de inscritos. Aí você pensa, como algo assim pode ser ruim? Bom, o Podpah, ele é um canal de podcast que ele foca majoritariamente em trazer pessoas famosas do nicho de música, de trap, funk e coisa do tipo. Então, obviamente, eles vão ganhar muita popularidade. Porque o MC Kevin já foi lá, o Kant já foi lá, o Krauk já foi lá. Então, muitos cantores vão lá e eles vão ganhando muita fama para essa galera que acompanha esses cantores, gosta e quer ver eles conversando. Então, eles ganham muita fama por causa disso. Mas não é pela qualidade, porque, sendo sincero, o Podpah é um dos piores podcasts que eu já vi em questão de qualidade de conversa. O Igão e o Mítico, eles não têm base para conversar sobre quase nada. O Igão até vai, porque ele tem uma história, mas o Mítico, há uns anos atrás, era só um cara que ficava bêbado e as pessoas achavam engraçado. Ele não tem conhecimento sobre quase nada para poder conduzir uma conversa. E dos podcasts diferenciados que eu vi que não se tratavam só sobre funk e trap, que é sobre o que eles entendem, não rendia uma boa conversa. Era uma boa parte da conversa entre o participante conversando, falando sobre alguma coisa e eles questionando, só perguntando, tá ligado? Não conduzindo a conversa. Um bom exemplo disso foi um Podpah que teve com 7 minutos. Foi o Gabriel Rodrigues e o Lucas RT e eles foram conversar sobre rap de anime e sobre anime ou qualquer coisa do tipo. E boa parte da conversa foram eles dando uma aula de rap de anime pro Igão e pro Mítico. Não tem como eu achar isso interessante. Eu não quero ver o participante indo num podcast para palestrar. Eu quero ver ele interagir e conversar de forma comum e normal e divertida com os hosts. Mas o Igão e o Mítico não sabem conversar sobre qualquer tipo de assunto. Eles só sabem conversar sobre funk, putaria e coisa do tipo, porque eles são limitados. É muito diferente, por exemplo, do Monark e do Igor, que tem um conhecimento mínimo para fazer um podcast. E eu vejo muita gente que acaba criticando o Monark por ele ser burro e por ele ser chato nos podcasts, mas eu realmente não entendo. Eu não entendo como uma pessoa consegue reclamar do Monark, mas não reclama do Igor e do Mítico, porque eles não têm um pingo de qualidade de conversa. Eu não consigo enxergar isso. Eles só conseguem render uma conversa boa quando é sobre um assunto muito específico e muito nichado. E isso acaba limitando o podcast, porque o podcast deles não é visado só para música, eles trazem vários tipos de pessoas, já levaram o Space Today, o Spook House, várias pessoas que têm um nicho mais intelectual, digamos assim, né? Não são de forma prepotente, mas enfim, eles têm um nicho diferenciado deles e as conversas não rendem, então eles são péssimos como hosts, mas as pessoas dão muita atenção para eles porque eles são mais zoeiros, porque eles trazem pessoas muito populares. Isso acaba, infelizmente, piorando muito mais o conteúdo, inferiorizando o conteúdo. Porque quanto mais o ruim ficar popular, menos vão se esforçar para fazer algo bom. No caso, obviamente, isso aqui é só minha opinião. Você pode gostar do podcast deles, mas na minha visão, de fato, eles são limitados. Eu não consigo ver eles como um conteúdo tão positivo e agregador de se consumir. Porque um podcast ele tem que ser divertido e ter um motivo para eu assistir aquilo. E eu não vejo motivo nenhum para assistir um Podpah deles. Inclusive, comparando até com os 7 minutos, o 7 minutos também foi no podcast do Flow. E no Flow, a conversa rendeu muito mais. Porque eles não ficaram só presos ao rap de anime, ao anime. Eles foram para outras vertentes que fizeram com que não fosse uma palestrinha do Gabriel Rodrigues e Lucas RT. Não, foi uma conversa de bar normal, entre amigos e pessoas que querem dividir opiniões e querem discutir sobre. É muito diferente do Podpah, que basicamente leva os caras para fazer uma palestra e eles ficarem ouvindo. Não dá certo. O pior que o Podpah é só o Cometa Podcast, que é um podcast que ganhou muita atenção porque eles levaram o Pedrinho Matador há um tempo para falar sobre que era esse serial killer que cumpriu a pena, enfim. Eles levaram e tiveram muita atenção. E ele é feito pelo Bruno Fabio e pelo Young Masca. E, cara, boa parte dos programas é ele só perguntando coisas aleatórias pro entrevistado. E aí fica uns 20 minutos de silêncio, aí eles falam algo, e aí 20 minutos do cara falando e eles não conseguem falar nada. Eles não interagem com o convidado. É péssimo. Infelizmente, as pessoas querem criar podcast para ficarem populares e ganharem atenção, mas não tem um pingo de mínimo de conhecimento de conversa, cara. É bizarro. Infelizmente, é um tipo de conteúdo que você não pode só chegar lá, ter a ideia, fazer e levar convidado popular que vai dar certo. Não, vai dar certo de fato em views. Mas o conteúdo em si vai ser pobre, vai ser péssimo, vai só inferiorizar o conteúdo geral que se tornou popular. Eu vejo muito mais podcasts memoráveis e consolidados na gringa do que no Brasil, porque no Brasil as pessoas parecem que não sabem conversar, porque boa parte viveu num nicho totalmente fechado, numa bolha muito fechada, que não consegue se abrir para novos conhecimentos, novos temas e coisas do tipo. Na gringa, por exemplo, tem o Joe Rogan, tem o podcast de anime, que é o Trash Talk Podcast,
Tem o Anime Up Rock, também um outro podcast. Tem vários podcasts de anime, tem vários podcasts gerais que dão certo, levam pessoas populares e conversam com elas, interagem com elas. Não ficam só ouvindo uma palestra dela o tempo todo, que nem boa parte aqui do Brasil acaba fazendo. Então acho que, infelizmente, o problema do podcast são as próprias pessoas que o fazem. Quando as pessoas geralmente não sabem nada de conversa, quando não tem conhecimento sobre nada, ou quando não sabem simplesmente conduzir isso. Outro exemplo aqui, o Juscelino Kubicast, que é outro podcast, que é o do Diego Defante. O podcast dele, por ser um cara que é muito ligado ao humor, ele foca muito mais no humor do que na conversa. É muito mais fácil você fazer isso do que você conversar sem saber sobre nada. Eu não gosto do humor do Diego Defante, eu acho ele bem sem graça, mas pelo menos ele sabe que ele não vai fazer um podcast sobre conversa, que é o foco total, porque ele não vai conseguir conduzir, por isso que ele trata mais do humor para ele equilibrar e trazer algo mais divertido e mais acessível. Essa ideia é muito melhor do que você só ir lá, ter a ideia do podcast padrão e não conseguir executar. Para mim, infelizmente, o conteúdo do podcast foi muito inferiorizado pelas próprias pessoas que acabaram o fazendo, e também boa parte só foi lá e copiou o Flow. No caso, não foi o Flow que criou essa ideia do podcast mais livre, mas eu acho que você não pode só ir lá e criar um podcast aleatório, você tem que ter algo diferente, você tem que se diferenciar do resto. Mas boa parte acaba sendo igual, e por isso que atualmente os únicos canais de podcast realmente grandes do Brasil são o Flow Podcast e também o Podpah, porque eles são os únicos que têm mais de 1 milhão de inscritos e que realmente se consolidaram, mesmo que, obviamente, eles não sejam bons sempre. Enfim, esse foi o vídeo, lembrando que essa é só a minha opinião, eu não quero ofender ninguém, eu evitei ofender as pessoas nesse vídeo, eu só queria fazer críticas sobre os youtubers que se apossaram desse conteúdo, digamos assim, e infelizmente acabaram atrasando ele. E é mais uma crítica porque eu sou de fato um fã desse conteúdo. Eu gosto de ouvir o podcast, eu gosto de ver pessoas conversando sobre diversos assuntos, mas infelizmente eu não consigo mais ver isso porque boa parte é merda. Então é isso. Fui.